Supremo Tribunal Federal julga hoje a descriminalização da maconha. 4 votos a 0. O último a votar no dia de hoje foi o ministro Alexandre de Moraes. Vamos conferir, então, o voto do ministro do STF. Na tese que proponho, exatamente o item 1 da tese, não tipifica o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343, a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a substância entorpecente maconha, e com base no item 2, são 3 gramas, abaixo da previsão, aqui incidiria a presunção de que ele é usuário. E, na verdade, ele foi previsto como usuário. Aquele não foi ele que estava entrando com entorpecente para passar, para vender dentro da penitenciária. Ele estava com entorpecente na blitz, na cela, como usuário. E a quantidade de 3 gramas, a aplicação da tese que proponho, levaria ao provimento do recurso, então dou provimento ao recurso extraordinário, para excluir a incidência do tipo penal à conduta do recorrente e determinar, assim como fez o eminente ministro relator, sua absolvição. É o voto, presidente. Tá aí, o ministro votou pela absolvição e reforçou pontos que eu vou sublinhar aqui. Maconha, vale para a maconha. E a quantidade aí foram 3 gramas. Para uso pessoal, não para comercialização, não para o tráfico, não para a venda, para o uso pessoal. Confirmou o 4º voto, marcando 4 a 0 pela absolvição. O julgamento foi paralisado, vai ser adiado para um posterior julgamento da Corte. Agora o placar de 4 a 0 já indica pelo menos uma tendência por aqui, Marta, de que seja de fato descriminalizado. E aí, reforço, não é o uso, a comercialização, a venda da maconha, mas o uso pessoal, o que faz permanecer o combate ao traficante, tira da linha de investigação, de atuação policial, quem faz aquele uso pessoal ou recreativo da maconha. Marta Santos. Ananias, como você colocou, descriminalizar o uso não é a mesma coisa que liberar. Muita gente confunde. Liberar, a gente tem como liberado aqui hoje em dia o álcool, o cigarro, a gente compra em qualquer comércio. No caso de descriminalizar o uso da maconha, é para parar de tratar esses usuários como criminosos. E eles que são, em sua maioria, jovens, pretos, pobres e que residem nas periferias das diversas cidades espalhadas aí pelo Brasil. Estudos já comprovam que a comercialização da maconha, das drogas como um todo, aqui eu coloco elas em seu geral, causam muito mais danos, muito mais mortes do que seu uso próprio, né? O usuário da maconha, ele faz muito mais mal quando ele além de usuário, ele trafica, ele vende aquela droga e assim causa uma cadeia de problemas, né, que vem em decorrência desse tráfico, do que quando ele somente usa pessoalmente em seu livre-arbítrio, em sua livre escolha. Então, a gente vê que esse problema, ele é generalizado e ele vem em cadeias, né? Normalmente, essas pessoas que são apreendidas como usuárias ou como supostos traficantes, a gente sabe quem são, e esse perfil, como eu já coloquei aqui, em sua maioria, jovens pretos, que são pobres e presos injustamente, simplesmente por estarem fazendo uso da maconha, no caso em específico. França? Ananias, inclusive foi publicada uma resolução no final do mês passado,
do Conselho Nacional de Saúde, já orientando para políticas públicas voltadas à legalização da maconha no Brasil. Claro que é um tema muito polêmico, especialmente na nossa sociedade, que é uma sociedade conservadora. Mas essa questão ela tem que ser tratada com afinco, porque, como a Marta citou, muitas vezes esses jovens, especialmente de periferias, são pegos ali com uma quantidade mínima de maconha e são presos como traficantes. Então essa regulamentação tem que acontecer, enquanto jovens de classe alta, brancos, são presos até com quantidade de drogas maiores e são liberados, são enquadrados como questão de um uso pessoal, porque em 2006 já houve uma mudança na lei que prevê que não sejam presos aqueles que sejam pegos com uma pequena quantidade de maconha. Então, isso precisa realmente ser regulamentado até mesmo por uma questão social e a gente passa, inclusive, a discutir essa questão do uso da maconha mais como uma questão de saúde pública do que uma questão policial e libera a polícia para atuar, para focar realmente em quem trafica as drogas, não só a maconha, mas todo tipo de droga, e foca a atuação policial nesse grupo, que é o grupo que realmente faz mal para toda a sociedade. Porque aquele usuário que é pego com uma quantidade pequena, ele, ao meu ver, é uma situação que não faz tão mal quanto um traficante. Então tem que saber diferenciar essa questão. Então, impor o limite da quantidade, como foi citado, 3 gramas, verificar um histórico, inclusive daquela pessoa que foi flagrada com a quantidade de maconha, e liberar as forças policiais para uma atuação direcionada ao tráfico e não ao usuário, e com uma atenção especial a essa questão dos jovens pretos e aqueles que são da alta sociedade, que são presos com quantidades maiores, mas não são enquadrados no tráfico de drogas por mero preconceito. Me chama a atenção, França, esse ponto que você traz, que é bastante interessante, de tratar como uma questão de saúde e não como uma questão de polícia. Porque hoje, indo para esse viés policial, termina sendo uma porta de entrada para muitos jovens na criminalidade. Porque levados ao sistema prisional, que hoje não atende o seu dever de ressocializar, como está previsto na Constituição, terminam fazendo com que esses jovens entrem no mundo do crime a partir desse sistema que tem as suas deficiências. Então, se tornando uma questão de saúde pública, passa a ter outra esfera e outro tipo de tratamento pelo próprio Estado, podendo e tendo mais condições de não deixar esse jovem entrar para esse mundo da criminalidade. Mas eu quero ouvir Alessio Rodrigues. Ananias, o entendimento também parte muito da questão de ajudar na redução do tráfico, inclusive essa descriminalização do uso pessoal, do uso recreativo, digamos assim, da maconha. Porque ainda não foi lançada uma determinação, inclusive precisa concluir essa votação, mas ainda não foi lançada uma determinação de como é que vai ser feita essa liberação, entre aspas, do uso pessoal da maconha. Se vai ser como em outros países, no cultivo pessoal, no cultivo em casa, ou se vai ter a venda, como hoje a Marta já citou também, tem de outras drogas, no caso lícitas, que são o álcool e o cigarro. E como também o Francis citou, tudo vai ser na base da moderação, inclusive já foi imposto esse limite. E trazendo para o cunho social, você falou também da população carcerária, o ministro Alexandre de Moraes, ele citou no seu voto, inclusive esse trecho vem sendo muito compartilhado, vem viralizando nas redes sociais. Gostaria de citar aqui rapidamente. Ele diz o seguinte: a lei não é aplicada igual para todos. O analfabeto é considerado traficante com 32 gramas. Quem tem o segundo grau completo, com 40 gramas. E portadores de diploma de ensino superior com 49 gramas. Ou seja, não há justiça nisso e acaba que a população carcerária passa, como a Marta disse, a ser de pessoas geralmente das grandes periferias, pessoas pretas, pessoas pobres, mesmo que estivessem de posse de uma quantidade mínima de maconha. E, Ananias, eu acredito que essa decisão, caso seja realmente concretizada da descriminalização da maconha,
pode facilitar o uso da planta até para fins medicinais. A gente sabe que hoje já é em alguma escala liberado para isso, mas existe também uma burocracia gigantesca para essas pessoas que precisam se tratar com a cannabis, para elas terem acesso à planta ou para elas terem acesso ao cultivo ou a medicamentos que são feitos a partir da planta. Então, eu acredito que a partir dessa decisão, a facilidade de você se tratar com a cannabis medicinal também vai ser bem maior. Quem precisa sabe a burocracia que é para você conseguir tratamento na justiça através da planta. Osmando? Eu acho que nós estamos próximos de pôr fim e pôr regra a um abuso histórico das forças policiais e uma discriminação absurda que tem na sociedade. Porque o uso pessoal da maconha, as 30 gramas que a tendência vai ser essa me parece, do Supremo fixar, é tão menos nocivo do que o uso do álcool e do cigarro, que causam muito mais males à saúde humana do que o uso o uso diário, ou periódico, temporário daquela dose de maconha. Veja bem, recentemente eu vi uma decisão de um juiz em que ele diz o seguinte: ele compara o uso da maconha com o cigarro e o álcool, e ele diz: isso é um erro gravíssimo, pois o cigarro e o álcool comprovadamente são mais lesivos à saúde do homem. Para concluir, eu digo que há uma cultura atrasada no Brasil em relação a isso, e eu vejo que é exatamente isso. Acho que você ter um pé de maconha no seu apartamento, no quintal da sua casa, para uso pessoal, isso não está trazendo mal a ninguém, e a polícia fecha os olhos, e às vezes a própria justiça também tem fechado os olhos aos usuários e aos traficantes de outras drogas pesadas, como cocaína, e que são consumidas nas classes altas da sociedade, e que ninguém olha para isso, ninguém vê isso como ação de traficante. Mas quando é o negro, o pobre, o garoto que é pego na periferia com 30 gramas de maconha, ele é logo entendido como um traficante, como ele está associado ao tráfico e à venda que seria uma mula na linguagem policial. Sim. Então, acho que esse regramento vai acontecer com essa decisão do STF. Olha, Alessio, a nossa produção destacou aí o trecho que você citou do argumento do ministro Alexandre de Moraes, onde ele diz exatamente: a lei não é aplicada igual para todos. O analfabeto é considerado traficante com 32 gramas de maconha, quem tem segundo grau completo com 40 gramas, portadores de diploma de ensino superior com 49 gramas. Ou seja, não há justiça nisso. E a missão de Alexandre de Moraes é exatamente fazer justiça, defender a Constituição. Para a gente concluir, eu sublinho a fala da Marta Santos, quando ela diz: olha, você descriminalizar o uso da maconha para o uso pessoal, dentro das regras estabelecidas no próprio julgado do STF, caso isso seja confirmado com a votação que irá prosseguir, não é liberar o uso da droga no país. Muito bem, olha, o que é que te impulsiona a continuar em movimento, hein? Vem aí o Piauí Moda House 2023. É a maior semana de moda do estado, que acontece de 22 a 24 de agosto. Vai ser no Centro de Convenções da capital. Lá vai ter desfiles, lounge, exibições, talk show, muita experiência na moda. Te aguardam em 3 dias de evento. Você vai poder fazer sua inscrição, sabe onde? No Instagram. Então corre lá e segue Piauí Moda House. Mover, sacudir, animar, avivar, dar vida.
o que te impulsiona a continuar em movimento. De 22 a 24 de agosto, no Centro de Convenções da capital Teresina. Edição 2023, Piauí Moda House. Viva um novo momento em movimento. Muito bem, olha, para a gente concluir, vamos mostrar uma situação que já está estabelecida em outros países. Em Portugal, por exemplo, tem loja legal de venda de maconha. Essa daí vende a cannabis em Setúbal, em Portugal. Está fechada porque é final de semana, você vê que não tem gente passando aí pela rua, mas é um ponto já onde de um país onde essa discussão já avançou. Portugal não é o único país onde há esta venda legalizada da cannabis, mas está aí um exemplo onde esse tipo de comércio é feito com controle, com a regulação, com o acompanhamento das autoridades, enquanto é liberado para o uso recreativo, enquanto a polícia destina suas forças e suas ações para pegar aqueles peixes graúdos do tráfico de drogas, sobretudo de cocaína, de crack, de K9, de cada loucura que é metanfetamina, tem outra que é com F, como é o nome? Fenilamina, uma coisa assim, que está destruindo. Esses é que de fato causam danos irreversíveis para os consumidores, em muitos casos de morte, e que precisam de toda a força da nossa equipe, do